Olá pessoal, hoje terça-feira, dia 16 de março, vamos a mais uma videoaula, ou aula-vídeo, o que dá na mesma. Espero que vocês estejam todos bem, vocês e suas famílias, todos devidamente protegidos, tomando todas as cautelas necessárias para impedir que se dissemine ainda mais essa pandemia da Covid-19, né? A gente se proteger enquanto espera pela vacina, que está demorando muito mais, na verdade, do que seria necessário, né? Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre o tema desta semana, a nova Guerra Fria, ou a chamada Nova Guerra Fria. Trata-se de um tema que tem se mostrado cada vez mais presente na agenda internacional. A situação de rivalidade, em alguns casos já chegando à hostilidade entre os Estados Unidos de um lado e do outro lado a China e também a sua principal aliada, que é a Rússia. É um quadro, né, que a gente tem no cenário global de disputa geopolítica, né, uma disputa que pouco a pouco vai se espalhando, vai se alastrando, né, e passando a dominar e envolver um leque cada vez maior de temas da agenda internacional. As questões de comércio, as questões de tecnologia, questões de direitos humanos, né, questões também relativas à própria pandemia da Covid-19, especialmente quanto às causas dessa pandemia. Um exemplo dessa disputa, né, é o conflito que está em andamento envolvendo a empresa chinesa Huawei e as suas novas tecnologias, né, desenvolvidas por essa empresa, tecnologias da internet de ponta, a internet 5G. Os Estados Unidos têm pressionado grande parte dos países do mundo, inclusive o Brasil, a bloquear os contratos, bloquear a cooperação, né, entre esses países e a empresa Huawei, né, dizendo que o ingresso dessa tecnologia chinesa poderia causar riscos à segurança nacional desses países. Acusações dos Estados Unidos envolvendo riscos de espionagem e coisas do tipo, né? Já os chineses, né, eles respondem, né, acusando os Estados Unidos de estarem agindo por interesses puramente comerciais, né, tentando bloquear a expansão, né, de um concorrente comercial que simplesmente passou na frente deles, passou na frente dos Estados Unidos e assumiu a vanguarda tecnológica na internet de ponta. Esse é um exemplo, né, do quadro de disputa que nós temos hoje. Um outro exemplo é o que está ocorrendo na Europa, com a disputa entre os Estados Unidos e a Rússia em relação aos gasodutos que transportam gás russo para a Europa e especialmente para a Alemanha. No presente momento, os Estados Unidos estão jogando pesado para tentar convencer o governo da Alemanha a suspender o projeto de instalação de um segundo gasoduto. Já existe um gasoduto em funcionamento há vários anos, seria um segundo gasoduto, o Nord Stream 2, nesse caso,
né, a linha do norte, que transporta através do Mar Báltico, é um gasoduto marítimo, ligando diretamente a Rússia, que é exportadora do gás, a um porto na Alemanha, sem cruzar por nenhum outro país pelo caminho. O governo da Alemanha está muito interessado nesse gasoduto, eles precisam do gás russo, mas sofre pressão muito forte dos Estados Unidos, que também são acusados, né, ainda nesse caso, de também ter interesses comerciais. Os Estados Unidos teriam interesse em ocupar esse espaço econômico, fornecendo gás dos Estados Unidos para a Alemanha, muito mais caro, porque é um gás que precisa ser liquefeito para ser transportado de navios, chegando no seu porto de destino. Essa energia, esse combustível é regaseificado novamente. Então, mais um cenário dessa chamada nova Guerra Fria. O que mais tem preocupado os analistas internacionais é a situação no Extremo Oriente, na Ásia, no sul do Mar da China, onde há um processo de crescente militarização. De um lado, a China vê a presença da Marinha de Guerra dos Estados Unidos ali na sua beirada, nas proximidades do seu mar territorial, como uma ameaça à sua soberania. Do outro lado, os Estados Unidos, ao contrário, encaram a presença cada vez maior de embarcações de guerra chinesas naquela região como um risco ao que eles chamam de segurança daquela área e aos interesses de países vizinhos da China, como as Filipinas e o Vietnã, que se sentiriam ameaçados, né, por uma presença militar crescente numa área onde há várias disputas territoriais entre a China e esses países vizinhos. Né? São navios de guerra da China e dos Estados Unidos que se cruzam ali a distâncias muito pequenas, né? Uma situação que pode a qualquer momento degenerar num conflito, degenerar no uso da violência por alguma das partes. Esse é um quadro de tensão que transcende a questão de quem é o presidente dos Estados Unidos. Isso já vinha do governo Obama, se intensificou no governo Trump, né? E agora no governo Biden nada indica que os Estados Unidos vão mudar a sua linha de conduta, né, em relação a esses países, né, especialmente a China, que os Estados Unidos definem como um rival estratégico. Como a China, ela é qualificada em documentos oficiais de estratégia de segurança dos Estados Unidos como uma ameaça à prosperidade estadunidense e aquilo que os Estados Unidos chama dos seus valores. Né? Muito relativa essa história de valores, mas é como que eles colocam essa questão, sempre falando em democracia, em livre iniciativa, direitos humanos, esse tipo de coisa que nem sempre eles respeitam. E do outro lado, a China, né, tem uma postura cada vez mais assertiva, tanto no seu discurso quanto na prática. Né? A China, ela defende a legitimidade da sua ascensão política na cena internacional. A China, ela sustenta que ela tem pleno direito a ocupar um lugar de primeira grandeza no cenário global, né, e argumenta, né, que esse processo, né, de afirmação cada vez maior, né, da China como um ator de ponta, como uma superpotência no mundo, é simplesmente a correção de uma injustiça histórica. Né? Ou seja, que a China sempre foi um país, né, de grande peso na cena mundial, um grande império
com milênios de história, e que somente nos últimos 200 anos, em função do imperialismo ocidental, do domínio do globo pelas potências europeias, às quais se somou, a partir de um certo ponto, os Estados Unidos, é que a China, passou aí um longo período subjugada, um longo período ali debaixo das botas de potências estrangeiras, uma situação de dominação da qual a China estaria se libertando, sobretudo nessas últimas 4 décadas, décadas de forte crescimento econômico. Então, esse é o cenário, um cenário que já permite, muitos estudiosos dizem que nós já evoluímos, daquele contexto do pós-Guerra Fria, de indefinição sobre qual seria o cenário internacional, se nós teríamos um poder unilateral dos Estados Unidos, como parecia nos primeiros anos, após o fim da União Soviética, em 1991, ou se nós estaríamos caminhando para um mundo multipolar. Ganha cada vez mais sustentação a ideia de que, ao contrário da unipolaridade ou da multipolaridade, nós estaríamos voltando a um sistema internacional bipolar, no qual os Estados Unidos continuariam, obviamente, como um dos polos, e o outro polo constituído pela China, em parceria com a sua aliada, a Rússia. Então, é um cenário, em que a pergunta que se coloca é se nós já estamos vivendo uma nova Guerra Fria, se estamos a caminho de uma nova Guerra Fria, semelhante, àquela que caracterizou o sistema internacional no período de 1945 até 1990, o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, marcado pela competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. Para falar sobre esse assunto, eu selecionei, para poder discutir, ter referência sobre esse assunto, selecionei 4 textos que vocês já devem, pelo menos, ter batido ali os olhos, estão disponíveis aqui nessa plataforma do Moodle. Como são 4 textos, é bastante conteúdo, eu vou dividir essa aula em 2 partes. Na primeira, eu vou falar sobre o texto do Michael Clare, e os outros 3 textos vou abordar na segunda parte, que eu vou gravar em seguida. O texto do Michael Clare, sobre a nova Guerra Fria. Bom, Michael Clare é um grande especialista em geopolítica, uma das principais referências nesse tema. Ele é um cientista político estadunidense, especializado em geopolítica da energia, mas não restrito a esse tema. Ele aborda também questões geopolíticas de um modo geral. É uma referência muito importante. O Michael Clare, ele começa o texto dele, ele sustenta que há realmente uma nova Guerra Fria em curso no mundo, e ele aponta as similitudes que existem entre o atual contexto mundial e aquele contexto que havia no mundo nos anos imediatamente posteriores ao final da Segunda Guerra Mundial, quando aquela cooperação que existia entre Estados Unidos e União Soviética como aliados na luta contra o nazismo e também contra o expansionismo japonês, aquela aliança da Guerra Fria, ela vai rapidamente se dissolvendo e dando lugar a um clima de desconfiança que se torna um clima de conflito, hostilidade mesmo, aberta, e que vai se consolidando na medida em que, de um lado, a União Soviética vai apertando o seu controle político e militar
sobre os países do leste europeu, que haviam sido ocupados pelo Exército Vermelho durante a luta contra a Alemanha nazista, e do outro lado, os Estados Unidos, eles deixam o leste europeu e a União Soviética de fora das suas iniciativas, né, de reconstrução econômica da Europa após a guerra. Então, Clair ele vê o atual momento como muito semelhante àquele que o mundo vivia em 1946, 47, 48. Né? É uma situação que nós temos hoje onde ainda existem laços importantes entre os Estados Unidos e a China, mas, segundo Clair, esses laços vão se tornando cada vez mais débeis, correndo o risco de serem cortados. O Clair, vocês vão notar no artigo dele, é um artigo muito agradável de ser lido, né, muito eloquente na sua forma de se expressar e nos seus argumentos. Ele se coloca no lado do interesse público da população dos Estados Unidos. O que significa para o americano comum? Né, ele escreve assim, né, o que uma guerra fria, o que uma nova guerra fria vai impactar você e eu, né, ele e os seus leitores. Ele escreve para o público americano. E ele vai defender a ideia de que as pessoas comuns, o povo dos Estados Unidos, não tem nada a ganhar com essa escalada em direção a uma nova Guerra Fria. E ele vai explicar por quê, dividindo a argumentação dele de uma forma bastante didática em algumas áreas que ele considera que são as mais importantes, mais relevantes nesse tema. Em primeiro lugar, a questão da economia. Michael Clair ele começa fazendo uma comparação com o que foi a velha Guerra Fria contra a União Soviética, dos Estados Unidos contra a União Soviética, né? E uma diferença muito importante, que aliás o Clair, né, de conhecimento amplo, Clair não é o primeiro, obviamente, a apontar isso, né? A diferença é que no tempo da velha Guerra Fria, as relações econômicas entre as duas superpotências eram relações muito fracas. A União Soviética ela comandava um espaço econômico próprio, relativamente autônomo em relação ao mundo capitalista, relativamente autárquico, autossustentado, né, e os vínculos eram muito pequenos, né, entre os dois campos, o campo soviético e o campo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, além de uma grande assimetria, né, uma grande diferença econômica. Né, o lado ocidental muito mais desenvolvido, muito mais avançado, uma economia muito mais rica e mais dinâmica do que a existente naquele campo econômico liderado pela União Soviética. Hoje é muito diferente. Os Estados Unidos e a China têm as suas economias estreitamente entrelaçadas. São vínculos, né, ali, vínculos muito fortes entre os dois lados, seja a exportação de produtos chineses para o mercado americano, produtos baratos, né, produtos que permitem um alto poder de consumo à sociedade estadunidense. Se não fossem os chineses, tudo custaria mais caro, né, porque a produtividade chinesa permite, né, o baixo custo dos seus produtos. Também o fato de que a China é a grande detentora de títulos da dívida externa dos Estados Unidos. Se a China hoje resolver vender os seus papéis, né, do Tesouro Americano no mercado, de uma hora para outra, ela vai provocar um colapso da economia dos Estados Unidos, o que não lhe interessa, porque esse vai ser o colapso também da economia mundial e seu próprio colapso, porque vai significar então ali a paralisação das exportações
né, que mantém a prosperidade econômica chinesa. Né. Os Estados Unidos, pelo seu lado, eles exportam, né, uma quantidade, um volume gigantesco de produtos agrícolas para a China, né, e também um certo número de produtos de alta tecnologia, como aviões, né, e outros itens. Muitas empresas dos Estados Unidos estão presentes na China, estão instaladas na China, né, onde elas se beneficiam da mão de obra barata e qualificada dos trabalhadores chineses. Então, desfazer essa teia de interesses entrelaçados, né, é algo bastante complicado, né, para dizer o mínimo. Né. O Clare, ele escreveu esse texto ainda em 2020, quando o presidente ainda era o Donald Trump. Ele critica a postura do Trump naquele período em que o Trump dizia que precisamos romper esses vínculos. Né? O Trump lança a ideia do decouple. Decouple significa desassociação, né? Significa desconectar, cortar laços, um certo divórcio econômico entre as duas grandes potências econômicas. O Trump vai dizer, vamos desembaraçar esse negócio, vamos diminuir sempre, o máximo possível, as relações com esses chineses malvados que querem tanto mal para nós, os Estados Unidos. O Clare vai dizer que esse decouple, essa desassociação, só vai trazer prejuízos aos Estados Unidos, só vai prejudicar, né, a economia americana e a população dos Estados Unidos, a começar pelos próprios consumidores. Durante o governo Trump se desenvolveu, se agravou bastante, a chamada guerra das tarifas. Os Estados Unidos adotando impostos de importação, ou seja, tarifas alfandegárias cada vez mais altas para um número cada vez maior de produtos chineses, e os chineses, pelo seu lado, retaliando, né, taxando também pesadamente os produtos dos Estados Unidos. O Michael Clare vai dizer que quem acaba pagando essa conta são os importadores, as redes comerciais dos Estados Unidos, né, que vão ter que lidar com produtos mais caros, e o consumidor americano, que vai pagar mais caro por aquilo que compra. É o consumidor quem acaba pagando essa tarefa, não é a China, do outro lado. A China pode perder mercado, né? O Clare, ele lembra que mesmo antes da eclosão da pandemia da Covid-19, essa guerra das tarifas já estava causando sérios prejuízos tanto à economia dos Estados Unidos quanto à economia chinesa. É uma guerra em que ninguém ganha e que existem só perdas de ambos os lados. Né? Se poderia dizer um jogo de perde-perde, de parte a parte. O Trump ele argumenta, né, nessa linha, né, e ele diz que, segundo vários economistas, né, o relaxamento das tarifas, aí sim poderia ser um fator favorável à recuperação econômica após a pandemia. Segundo Clare, se for continuar essa história de guerra das tarifas, a recuperação econômica, né, após esse quase colapso da economia mundial e da economia dos Estados Unidos, causada pela pandemia, essa situação de quase congelamento econômico vai durar por mais tempo, né, dificultando a recuperação do nível de emprego e do nível de atividade econômica. Olhando aqui nas minhas anotações, né, aí o Trump vai discutir a questão da indústria. O Trump defendeu, né, quando era presidente, com muita ênfase, vamos tirar as empresas dos Estados Unidos da China, vamos trazer de volta essas empresas aqui para os Estados Unidos para dar emprego para o próprio operário estadunidense, etc. Né? O Clare, ele vai dizer que, olha, isso aí é furado, essa ideia
de tirar as empresas estadunidenses da China, achando que isso vai ajudar, né, a melhorar a situação econômica nos Estados Unidos, né, por vários motivos. Primeiro, porque se essas empresas estadunidenses saírem da China, isso não quer dizer que elas vão para os Estados Unidos. Muito mais provável, argumenta o Clare, que elas se mudem para o México ou então para outros países da própria Ásia, como Bangladesh, como Filipinas e vários outros, onde os níveis salariais são ainda mais baixos do que na própria China. E acabaria ganhando seriam essas próprias empresas, né? Mas, né, emprego nos Estados Unidos, que é bom para eles, né, isso continuaria muito distante. Outra questão que o Michael Clare vai argumentar é que esse é um processo que leva muitos anos. Não é assim, você tira uma empresa de um país, instala no outro, né? Isso é uma operação extremamente complexa e até que essa operação se complemente, ele completa ali o seu argumento, o que vai acontecer, mesmo aquelas empresas que forem ser instaladas nos Estados Unidos, o que elas vão fazer simplesmente é substituir os operários chineses por robôs, em vez de dar emprego para gente de verdade, de carne e osso nos Estados Unidos. Então tudo isso não passaria de uma grande demagogia do Trump. Até agora não vimos o Biden defender esse processo, mas, né, a linha adotada pelo Biden não difere muito da linha do Trump nesse aspecto. Uma outra questão que o Clare vai apontar como outro problema, outra desvantagem, né, desse caminho de Guerra Fria, né, em que estão, segundo ele, que estão se direcionando tanto Estados Unidos como China, é a questão dos gastos militares. Uma nova Guerra Fria significa, entre outras coisas, uma corrida armamentista entre os dois adversários. No texto do Clare, vocês vão ver ali, ele dedica alguns parágrafos às novas armas que estão sendo construídas pelos Estados Unidos, o avião de guerra mais caro da história, que é o caça, né, o avião de combate F-35. Eu me lembro, muitos anos atrás, do F-11, depois do F-15, o avião de caça dos Estados Unidos. Eles já estão no F-35, né, para vocês terem uma ideia de como é dinâmico, né, e como caminha rápido a inovação, né, tecnológica nesse setor militar. Enfim, o Clare ele menciona bilhões de dólares, né, que estão sendo gastos nos Estados Unidos e outros projetos que estão, né, quando ele escreveu o artigo, estavam em discussão no Congresso, projetos bilionários para a construção de armas destinadas a garantir a superioridade dos Estados Unidos, né, no embate militar com a China e com a Rússia, né. O Trump vai dizer que isso é um absurdo, que justamente nesse momento em que existe uma necessidade grande de investimentos em infraestrutura, em saúde, em educação, dentro dos próprios Estados Unidos, os níveis de pobreza da população estadunidense têm se agravado terrivelmente, né, nesses últimos anos. Aí o dinheiro público ele vai se desviar para o setor militar, né, em vez de atender às necessidades civis, né. Aí o Clare vai discutir, bom, mas existem aqueles que dizem que não tem problema os gastos militares, porque esses gastos militares, né, eles vão ali estimular a recuperação econômica, não deixa de ser investimento público, né, a indústria militar ela gera empregos, ela gera, né, contratos, enfim, né, que vão ter um papel, né, ali
ativo, né, um papel de fomento às atividades econômicas. Aí o Clare contesta isso, né? O Clare vai dizer que não, né, que